dia, mais uma vez. Feliz sábado. Estamos já em processo de uma semana especial, desenvolvida pelos jovens para a igreja. E ontem eu dizia que para uma semana de oração ser especial, singular nas nossas vidas, ela precisa ser mais do que uma semana de sermão, ela precisa ser uma semana de oração de verdade. E o nosso desafio e convite para aqueles que vieram ontem, para todos que estão aqui nessa manhã, é que você experimente isso nessa semana. Experimente uma semana de oração de verdade, repensando seus hábitos e rotinas de oração e se desafiando a intensificar essa prática. É bem provável que no sábado que vem, você sequer se lembre de João capítulo 4, que vai ser o texto que nós vamos ler nessa manhã. Pode abrir sua Bíblia aí já nesse momento. O que vai fazer, portanto, diferença nessa semana está em suas mãos e nem tanto na mão dos pregadores que estarão aqui à frente. Então viva uma semana de oração de verdade, impactante, diferenciada nessa semana. Vivendo uma semana de oração de verdade. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou pedir para que aquelas duas fotos sejam projetadas nesse momento, por gentileza, tá? Nessa semana, essa foto viralizou nas redes sociais. É uma foto de Zoe Freyport, uma menina que há 2 anos teve um diagnóstico de um tumor bastante raro, diagnosticado. Há 2 anos, essa menina, à época ela tinha 3 anos de idade. E essa história me impactou bastante, porque é exatamente a idade da minha filha. Ela foi diagnosticada com câncer no seu cérebro, muito agressivo, em uma região impossível de ser alcançada. Por ano, nós temos uma média de 100 a 150 crianças diagnosticadas com esse tipo de tumor nos Estados Unidos, e de 20 a 30 crianças no Reino Unido. São as estatísticas que nós temos. Há um termo específico para esse tipo de tumor, e o fato é que ele se desenvolve em crianças com idades de 3, 4 anos até 10 anos de idade. E cerca de 1% das crianças que têm esse tipo de tumor conseguem a cura. Um câncer extremamente letal. E por que essa foto ela viralizou nas redes sociais? Essa é a próxima foto também, por gentileza. Porque essa foi a última foto que Zoe ela tirou. Instantes antes de falecer. Instantes antes de morrer. Os seus pais há 2 anos já vinham se programando mentalmente para esse momento. Organizando as suas ideias e pensamentos, porque sabiam da alta probabilidade de perder a sua filha. Há algum tempo os médicos já haviam liberado para ir para sua casa, porque não havia mais nada que poderia ser feito por ela. Uma enfermeira os estava acompanhando, e os últimos instantes de vida dela, ela pediu para que os seus pais colocassem o filme do Harry Potter, que era o seu filme predileto, e foi colocado nos braços dos seus pais, e a enfermeira que estava acompanhando os seus pais, impactada por aquela cena, tirou essa foto. Tem uma outra foto também, pode passar para mim por gentileza? Foi uma foto também que a enfermeira ela tirou, instantes antes do falecimento de Zoe. Ela faleceu no dia 4 de julho desse ano. Seu funeral foi no dia 9 de julho desse ano. E nessa última semana, especialmente, essa foto ela viralizou nas redes sociais. Porque principalmente você que é pai, é muito fácil de você se compadecer desses 2 pais também. Na realidade fica difícil de nós imaginarmos a dor desses pais que tiveram a sua filha, vendo a sua filha desfalecer e em algum momento falecer nos seus braços. É muito difícil para cada um de nós. É fácil, portanto, nós nos compadecermos. Mesmo você que não é pai, é fácil de você imaginar, ou talvez chegar um pouco próximo do sofrimento desse casal de pais que durante 2 anos viram essa doença se agravar e por fim tirar a vida da pequena Zoe. Essa história pode nos trazer muitas reflexões, mas a principal reflexão eu não quero tirar dessa história,
mas de uma história muito semelhante que nós encontramos na palavra de Deus em João capítulo 4. O que é que nós temos ali? Nós temos Jesus, mais ou menos na metade do seu ministério, indo para o norte, para a região da Galileia, uma região em que ele já tinha ido e iniciado o seu ministério e realizado o milagre inaugural do seu ministério. Jesus ele vai novamente para essa que era uma região marginalizada, mal vista pela elite religiosa da época, porque fazia uma divisa geográfica e se contaminava muito com a cultura grega, com o helenismo, seja pela questão religiosa, pela forma como eles falavam, havia um sotaque, uma forma diferente de se falar pela região onde eles estavam. E agora Jesus vai até o norte, vai até a região da Galileia. E ali nós vemos o seguinte encontro de Jesus com o pai em uma circunstância muito semelhante àquela que o pai de Zoe experimentou. Versículo 43, nós vamos iniciar a leitura da palavra de Deus, que diz assim, ó. Depois daqueles 2 dias ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem para Cafarnaum, antes que o meu filho morra. Presta atenção, esse talvez seja um dos termos, das partes, das porções chaves desse texto. Versículo 50, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou nas palavras de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, presta atenção nesse texto também, é importante: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde, ou talvez na sua Bíblia, a hora 7ª. Ontem, a hora 7ª. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? É óbvio que nós temos um personagem principal aqui nessa história, que é o pai do menino. E é sobre o pai do menino que nós vamos orbitar aqui e tirar algumas reflexões para a nossa vida em uma semana que tem por título A Espera de Deus. A espera do melhor. Isso nós acabamos de ouvir, isso nós acabamos de cantar. É interessante que o texto ele nos introduz apresentando um cenário de Jesus se deslocando, indo até um local onde ele era prestigiado, diferente do local onde ele realizou a maior parte do seu ministério. E ao chegar nesse local, ao chegar nesse lugar, Jesus ele se depara com um monte de gente que queria milagre, mas havia um homem em especial que tinha uma circunstância que chamou a atenção de João. Um homem que tinha um filho que estava doente, e a ideia do texto é que há uma progressão na doença desse menino, e rapidamente ele estava adoecendo, caminhando à morte. E o que nos dá a impressão é que esse pai já tinha tentado todas as possibilidades, mas nada tinha trazido a cura a esse menino, e agora ele vai e procura a Cristo, com a intenção de que Cristo vá até a sua casa e cure lá na sua casa esse menino, antes que ele morresse. O que é que nós aprendemos desse cenário inicial? Primeira coisa, nós vemos que a doença, nesse caso, mas os reveses da vida, as circunstâncias de dificuldade, de problema, o diagnóstico negativo, a situação negativa, aquilo que pode fazer com que você perca sono, acontecem em cenários universais, assim como o pecado se enraiza e lança mão em todos os cenários, em todos os contextos sociais. Aquele homem era um alto oficial romano, aquele homem ocupava uma parte da alta camada, do alto extrato
da sociedade romana, e mesmo assim, algo negativo sobreveio sobre ele e sobre a sua família. Nós estamos em uma semana de oração jovem. E o segundo detalhe que me chama a atenção nessa história é que a enfermidade veio em uma criança. Uma criança. De acordo com o texto, um menino que nem tinha passado ainda pelo bar mitzvah. Sabe que existem duas palavras para criança na língua grega. Uma para um menino que já tinha passado pelo bar mitzvah e um menino que ainda não tinha passado pelo bar mitzvah. E é interessante que esse menino não tinha 8 anos de idade ainda. Uma criança. Uma criança. Situações negativas, elas afligem a todos, amigos. Absolutamente todos. Ninguém aqui está imune, independente da camada social ou da idade que você tem, a revés da vida, as situações negativas. Diante de uma situação assim, o que nós vemos é a reação de um pai que demonstra o tipo de fé que ele tem e a progressão dessa fé. E é exatamente sobre isso que eu quero me deter nessa manhã. A progressão da fé que ele tem. Qual é o primeiro estágio da fé que esse pai ele possui? O primeiro estágio é de uma fé que se limitava a ver Jesus apenas como alguém que pode fazer milagres. Esse é o primeiro estágio de fé desse pai. Se aproximou de Jesus, vendo em Jesus apenas alguém que pode fazer milagres. Essa é a fé desse pai. Jesus, identificando isso, inicia um diálogo com ele, a fim de aprimorar a sua fé. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que esse desenvolvimento da fé que esse pai tem, talvez seja a caminhada de fé que muitos de nós precisamos ter aqui na terra, enquanto esperamos em Deus. Há algum tempo, o sociólogo Max Weber, ele cunhou uma tese, e essa tese, essa expressão, ela virou um conceito universalmente aceito, chamado mercado da fé. Para Max Weber, muita gente se relaciona com Deus, assim como você se relaciona com o mercado que você faz compras. Eu tenho certeza que se em algum momento a sua esposa, o esposo ou o namorado fala assim, olha, vamos fazer um passeio hoje, eu tenho certeza que você não vai sugerir ir ao Carrefour para passear com ela em um domingo ensolarado à tarde. Nós não vamos ao supermercado para passear. Nós não vamos ao supermercado para aprender. Nós não vamos ao supermercado para ter uma experiência cultural. Nós vamos ao supermercado quando a gente precisa de algum produto. E uma vez que você pega esse produto, você passa no caixa, e sabe quando você volta? Quando você necessita do produto, novamente. Max Weber, ele afirma que muita gente se relaciona com Cristo nessa base, na base do mercado da fé. E tem a sua fé pautada exclusivamente quando necessita de um milagre. Esse era o tipo de fé que aquele homem tinha, e talvez essa seja a forma, a característica ou o tipo de fé que muita gente tem na atualidade. Lembra de Cristo, se relaciona com Cristo apenas quando necessita de um milagre, ou vê Cristo apenas como alguém do tipo SOS, que eu recorro a Ele apenas quando eu preciso de algo. Se eu preciso de dinheiro, eu vejo em Jesus, alguém que pode me facilitar um empréstimo, ou alguém do tipo caixa 24 horas, que eu vou nele quando eu necessito. Se eu preciso de saúde, eu sei que Jesus, Ele é o especialista 24 horas, a unidade de saúde que nunca fecha, e agora eu vou a Ele quando eu preciso de auxílio. Se eu tenho algum problema de relacionamento, eu vejo em Cristo um terapeuta familiar que vai suprir a minha demanda, e eu volto nesse tipo de profissional apenas quando eu necessito de um milagre novamente. Esse é o tipo de fé que aquele homem tinha ao se aproximar de Cristo. E esse relacionamento milagroso, talvez seja o relacionamento que muita gente, de uma forma diferente, tem na atualidade com Cristo. Eu me lembro de Cristo quando eu estou passando por um problema. Eu vou na semana de oração porque eu preciso de um milagre. Eu lembro que existem práticas espirituais como oração e jejum quando eu estou com uma doença. E a minha fé não passa disso. Se limita apenas a isso.
Sabe, amigos, ter uma fé que depende exclusivamente de milagres é como uma árvore sem raiz. Ela pode até crescer, mas diante do primeiro vento, ela cai. Não há sustentação, não há elemento sólido. Fé que depende exclusivamente de milagres. Instantaneamente, que esse verso dele para a atuação de Cristo. Porque ele fala assim: Senhor, em primeiro lugar, desça comigo a Cafarnaum, e quando o Senhor chegar na minha casa, o Senhor pode curar o meu filho. E o Senhor precisa descer até a Cafarnaum, até na minha casa, antes que o meu filho morra. Quais são as duas limitações que ele coloca a Jesus nesse contexto? Em primeiro lugar, Jesus não poderia fazer uma cura à distância, apenas em loco. Primeira limitação. Segunda limitação, Jesus pode curar o meu filho até ele morrer. O poder de Deus não se limita apenas a essa vida. Ele não acreditava que Jesus pudesse fazer algo além da morte. Primeiro, uma fé baseada em milagres. Em segundo lugar, uma fé que limitava o Senhor apenas a sua ação. Apenas a sua ação. Ou colocava o poder de Deus dentro da esfera humana. Aí sociólogos dão um nome chamado antropomorfismo, né? Um nome difícil aí. É a ideia de você colocar em Deus forma humana. E por mais que o conceito da sociologia seja um pouco diferente, aquilo que talvez você acredite, muitas vezes a gente faz isso com Deus, não é verdade? Eu não me canso de ouvir gente, principalmente jovens, pela faixa etária que eu trabalho, falando assim: pastor, ora por mim. Eu falo: tá bom, filho, o que você quer que eu ore por o quê? Ele fala assim: ah, pastor, ora porque tem essa menina na igreja, e eu sou apaixonado por ela, e eu quero namorar com ela, então abençoa para que eu possa namorar com ela. Eu vi uma vaga de emprego nessa empresa, e o meu sonho é trabalhar nessa empresa, então ora para que eu trabalhe nessa empresa. A vontade que eu tenho é virar para ele e falar assim: meu filho, eu não sou Deus para dar essa bênção para você. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós não apresentamos pedidos a Deus, nós apresentamos um fluxograma para Deus. Do tipo: Senhor, tem essa seta aqui, aí o Senhor puxa para cá e atende aqui. Aí isso daí vai dar um efeito que vai puxar para cá, e o outro para cá, e o plano é perfeito. Então abençoa o meu plano. Abençoa aquilo que eu quero. De forma diferente, mas com a mesma essência. É exatamente isso que aquele homem pedia para Deus. Pedia para Cristo naquele momento: Senhor, desça na minha casa, o plano está perfeito. Primeiro balão se locomove até onde? Cafarnaum. E agora cura meu filho antes que ele morra. Um fluxograma perfeito. Só que muitas vezes, sabe o que Deus quer fazer com o teu fluxograma? Quer rasgar. Quer rasgar seu fluxograma. Porque pode parecer que para você ele seja perfeito. Mas nos planos de Deus existe coisa muito melhor para você. E grave isso, e faça um asterisco nesse momento, porque você vai ver como o plano de Deus foi muito melhor do que o fluxograma humano. Sabe o que é que Deus, sabe o que Cristo faz com aquele homem? Ele dá uma ordem para ele. E a ordem é muito simples: vá para casa, que o teu filho está curado. É incrível como era totalmente diferente daquilo que ele buscava, mas era exatamente aquilo que ele precisava. Coisa estranha, não? E aí vem a pergunta, um grande ponto de interrogação diante da minha mente: o que é que o homem fez com a ordem de Deus? O que é que ele fez? Foi ou ficou? Foi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você faz com as ordens de Deus? O que é que você faz com as promessas que Ele faz para você?
Porque é bonito nós olharmos a história do plano superior, e talvez se você nunca tivesse lido essa história, acho muito difícil, mas talvez seu coração estivesse palpitando um pouco mais, e você ficasse ansioso para saber o final da história, é só você pular alguns versículos que você vai saber qual é o desfecho dela. E é interessante nós lermos a história sobre esse plano, mas essa não é a nossa história, porque nós não podemos ler os versículos adicionais da história da nossa vida. A gente precisa esperar, nós precisamos caminhar o caminho que aquele homem percorreu até a sua casa, e talvez tudo que nós tenhamos sejam as promessas de Deus. E se as promessas de Deus não são suficientes para você, deixa eu falar uma coisa: fé não se baseia em grandes explicações, fé se baseia em grandes promessas do Senhor. Essa é a base da fé, amigos, essa é a base da fé. E é bem provável que você tenha vindo à casa de Deus com buscas, com expectativas, com necessidades nessa manhã. E deixa eu frustrar você, você não vai sair com explicações de como Deus vai atuar, mas pode ter certeza que você vai sair com grandes promessas do Senhor, porque é assim que Ele se relaciona com a gente. Deus não nos dá explicações, Deus nos dá promessas. Se fé se baseasse em grandes explicações, fé não seria fé, fé seria uma questão de inteligência. Seria uma questão óbvia. Mas não é dessa forma que Deus Ele trabalha com a gente. Tudo aquilo que o pai aflito ele tinha, era uma promessa. O texto diz que quando ele voltou para casa, sabe o que aconteceu? Os servos vieram ao seu encontro e falaram assim: olha, o teu filho melhorou. E sabe, para mim essa é a parte mais linda da história, porque eu vejo o momento em que alguém foi curado. Aqueles homens encontram o pai e falam assim: o teu filho foi curado. E o pai fala assim: a que horas? Ele foi melhorando, dando a ideia de que houve uma cura, em termos de processo, gradativa. E ele fala assim: não, ele foi totalmente curado ontem, à 13h. Cafarnaum, até onde Jesus estava na Galileia, dava uma distância de 32 quilômetros. Em condições normais, eu e você andamos em 1 hora, cerca de 6 a 8 quilômetros. Vamos calçar as sandálias daquele pai nesse momento? Imagine que seu filho está quase morrendo. E agora você vai até a última e única fonte de solução. E aquele homem não vem com você e apenas fala assim: vai para casa que o teu filho está curado. O que é que você faria nesse momento? O que é que você faria? Eu ia correndo. E se eu caminho de 6 a 8 horas, se eu caminho de 6 a 8 quilômetros em 1 hora, 32 quilômetros, aí eu chegaria entre 5 e 8 horas, entre 5 e 6 horas para eu chegar em casa. Eu ia correndo para casa, porque Jesus tinha feito o milagre a 13h, até o pôr do sol eu chegaria em casa. Estão acompanhando comigo? É interessante que aquele homem teve uma cura tão plena, que Jesus deu a ordem que o filho estava curado, e sabe o que ele fez? Ficou em Jerusalém. Ficou em Jerusalém. Quando ele chegou em casa, no dia seguinte, os servos falaram: ontem, à 13h. Ontem a cura aconteceu, à 13h. Exatamente o horário que o filho foi curado. Essa história nos dá diversas lições. Diversas lições. Destaquei algumas e nos últimos minutos eu vou destacar mais algumas outras. Aquele homem chegou com um tipo de fé diante do Senhor, imaginando que o filho precisava ser curado. E é interessante que mesmo tendo uma fé que tinha os seus problemas e equívocos, era uma fé que o levou a correr riscos, porque aquele homem era nada mais, nada menos, um alto oficial de alguém que tinha mandado matar e decapitar João Batista, parente de Jesus. O mesmo João Batista que falou que esse homem era uma raposa. Mesmo tendo uma fé defeituosa, essa fé defeituosa o levou a correr riscos. Exatamente como eu e você somos convidados a ter uma fé que nos leva a correr riscos. Porque se a sua fé não te leva a correr riscos, isso pode ser qualquer coisa, menos fé. Porque fé verdadeira, de verdade, nos leva a correr riscos. Te leva a sair da sua zona de conforto.
Talvez te leve para um constrangimento ou morte social no seu contexto acadêmico. Eu estudava em uma universidade estadual antes de ir para o teológico. E eu me lembro que uma vez, antes da prova de anatomia, eu abaixei a cabeça e comecei a orar e falar assim: Senhor, me abençoe antes dessa prova. E eu lembro que naquele momento o professor parou e começou a falar assim: e aí, está orando? Viu, vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho da história da serpente que fala. E do barco que cabe um monte de animal e todo mundo morre, só o barco que não afunda. Conta para nós a história do jumento. Fala um pouquinho aí da história, da evolução em 6 dias. E não teve prova. Teve chacota. Fé, de verdade, é nonsense. É contra a cultura. É contra a mão. E se você consegue viver em qualquer que seja o contexto, acadêmico, profissional, relacional, se você consegue viver uma vida muito tranquila, sem correr riscos, talvez seja o momento de você questionar a sua fé, porque fé, de verdade, nos leva a correr riscos. A correr riscos. Quando eu olho para essa história, eu vejo uma outra lição. Sabe por que o menino foi curado? Porque o pedido do pai não foi atendido. Interessante isso, né? O pai chega e fala para Jesus: Jesus, desce até a minha casa, vem comigo antes que o meu filho morra. Jesus desceu a casa, sim ou não? Pedido atendido, sim ou não? Mas o melhor aconteceu? Sabe por que o melhor aconteceu? Porque Jesus disse não ao pedido do homem. Sabe por que a cura veio? Porque Jesus negou o pedido do homem. Isso é incrível, não é verdade? Porque às vezes você tem o melhor fluxograma. E sabe por que Deus lhe precisa rasgar? Complementando a primeira ideia. Porque isso não é o melhor para você. A ideia do homem era perfeita. Desce a minha casa antes que meu filho morra e está tudo certo. Sabe o que Jesus disse? Não. E sabe o que aconteceu? O melhor. Sabe como aconteceu o melhor? Quando Jesus disse não ao pedido do homem. Talvez essa precise ser a sua história também. A sua história também. Quando o homem chegou em casa, ele viu que o filho tinha sido curado. Ele chega ao último estágio da fé. Primeira fé é uma fé milagrosa, primeiro estágio. Segundo estágio, uma fé de fluxograma. É interessante que ele chega ao último estágio. Uma fé que viraliza. Porque o texto diz que quando ele chegou em casa e contou do seu encontro com Cristo, toda a sua família creu. Toda a sua família creu. E foi nesse momento que o milagre aconteceu. Porque essa não é a história de um filho que estava enfermo para morrer. Essa é a história de um pai que tinha uma fé vacilante, que o estava conduzindo à morte eterna. Essa não é a história de um menino que foi curado por Cristo. Essa é a história de um pai que foi salvo e juntamente com ele, toda a sua família. Essa é a história. Essa é a história. A história de um pai que foi para casa em paz, que descansou o coração, e quando chegou em casa, toda a sua família foi salva. Por mais intrigante e chocante que isso possa parecer, se aquele pai tivesse chegado em casa e sepultado o seu filho, o milagre teria acontecido. Se aquele pai chegasse em casa e tivesse que consolar a sua família, o milagre teria acontecido. Porque o milagre não foi a cura do menino, o milagre foi a salvação de toda uma família. Com uma resposta totalmente diferente, com uma ação totalmente inusitada. Assim como Deus ele quer fazer na sua vida. Assim como Deus ele quer dirigir a sua vida. Assim como Deus trata os seus pedidos e as suas demandas.
Não exatamente da forma como você quer, mas da forma como Ele planeja, para o melhor desfecho. Há alguns anos eu fui pastor da família do Rafael, na cidade de Foz do Jordão, uma cidade pequenininha. Nós tínhamos um grupo bem pequenininho ali. E quem fazia tudo ali na igreja era o Rafael e a sua mãe. A mãe do Rafa era enfermeira e ele estava no último ano da faculdade de enfermagem. Eu saí para um período de férias e nesse período de férias alguém me ligou que fazia parte do mesmo distrito, mas morava em uma outra cidade, mas fazia a mesma faculdade que o Rafael. Falou assim: pastor, ora pelo Rafa. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque o Rafa ele foi diagnosticado com um câncer no pulmão, muito forte, muito agressivo. Nós levamos os exames para uma professora, ele era acadêmico de enfermagem. Ela disse que o seu quadro era muito intenso, delicado. Eu lembro que eu retornei, eu e minha esposa fomos visitar o Rafa, ele já estava com um tubo de oxigênio, menos de 20 anos de idade. 22 anos de idade. Último ano da faculdade de enfermagem, trabalhando no seu TCC. E quando eu fui visitá-lo, poucas semanas depois do diagnóstico, ele estava com um tubo de oxigênio. E ele começou o tratamento, ia semanalmente a Cascavel, ele, a sua mãe, ele, a sua mãe. Por conhecer a doença a fundo, em algum momento da sua vida, ele falou assim: mãe, a gente sabe o que vai acontecer. Sabe? A gente sabe qual que é o desfecho dessa história. O tratamento não está surgindo efeito. 24 horas no oxigênio. Vamos voltar para casa, fazer os cuidados paliativos e vamos aproveitar os últimos momentos. Acompanhava o Rafa constantemente, ia 2 ou 3 vezes por mês à sua casa, visitava e passava. Chegou o final do ano e fui transferido para um outro distrito. E algum tempo depois, um sábado pela manhã, pouco antes saiu a ser uma rede social e vi a triste notícia do falecimento do Rafa. Algum tempo depois, eu fazia um outro funeral de uma outra família dessa cidade, muito querida. E a primeira pessoa que eu entrei na capela e vi foi a mãe do Rafa. E eu peguei, abracei e falei que nós oramos muito por ela. Eu me lembro que no mesmo dia eu tinha mandado mensagem, ligado para ela, confortando e tudo mais. Em algum momento daquele outro funeral, eu chamei ela do lado e falei assim: aí, irmã Neiva, como é que foi? Como é que o Rafa estava e tudo mais? E ela falou assim: olha, pastor, os últimos dias do Rafa foram muito serenos, muito serenos. É a mãe dele que estava falando isso para mim, tá? Falou assim: olha, ele estava no oxigênio, não conseguia se locomover, ele era bem grande, assim, bem forte. E na sexta-feira à noite, ele estava com muito frio, pediu uma coberta, eu cobri ele. E ele pediu mais oxigênio, eu liberei mais oxigênio para ele. Ele falou assim: mãe, eu estou com muito medo. E ela falou: Rafa, fica tranquilo, fica tranquilo. Ele pediu para que ela colocasse o hino predileto. O hino ficou tocando algumas vezes. E a mãe colocou o filho no colo e falou assim: Rafa, fica tranquilo, fica tranquilo. Vendo a vida do Rafa desfalecer, acabar. E ele falava: mãe, eu estou com medo, estou com medo, estou com medo. E o que mais me marcou na história, ela me contando, foi quando ela virou para mim e falou assim: pastor, eu falei: Rafa, fecha os olhos, Rafa, está tudo tranquilo, fica em paz. Começou a cantar com ele, cantar com ele. E assim como uma vela, logo ela se apagou. Quando ela terminou a história, eu estava chorando. Eu estava chorando e ela estava me contando a história assim. Eu falei assim: irmã Neiva, seu filho morreu no seu colo? Sim, morreu no meu colo. E a senhora o tranquilizou? Sim, eu tranquilizei. E ela falou, eu falei: irmã, eu fui o seu pastor, mas me aconselha de um jeito aqui, ó. Como que isso acontece, irmã? Eu sou pai, não consigo imaginar minha filha assim. E ela falou assim: pastor, eu logo vou me encontrar com o Rafa. Logo vou me encontrar com ele. Portanto,
Dói? É claro que dói. Você não sabe como dói, porque a forma como isso dói em uma mãe é muito forte. Mas eu e o Rafa estávamos em paz. E logo nós vamos nos reencontrar. Sabe, gente, fé é isso. Eu não sei se você veio aqui nessa manhã procurando um milagre da cura, da promoção, do namorado, não sei. E talvez você saia daqui sem o milagre. E talvez até a volta de Jesus você trilhe essa vida sem o milagre. Porque o maior milagre não é esse. O maior milagre que o Senhor quer nos dar é a cura espiritual e a salvação da sua vida. E que isso viralize. E essa salvação chegue até outras pessoas. Foi isso que esse pai experimentou. E ele experimentaria isso com ou sem milagre. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você a experimentar essa fé. Sabe que tipo de fé? A fé do tipo descansar o coração e ir para casa em paz. A fé do tipo descansar o coração no Senhor e voltar para casa em paz. Não sei se o milagre vem, mas a paz pode vir. A tranquilidade pode vir. A serenidade também. A confiança em meio ao desespero. A calmaria em meio ao caos. E é isso que o Senhor quer dar para você nessa manhã. Que você descanse nele o coração. E volte para casa em paz. O Aleph vai cantar mais uma vez. E enquanto ele canta, eu quero convidar você a orar a Deus. Deixa o milagre de lado. Deixa a promoção de lado. Deixa a cura de lado. Deixa o namoro, a namorada de lado. Peço uma coisa. O coração descansado. E a paz daquele que recebeu a salvação. Que Deus te abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Amém. Nessa manhã, uma promessa de descanso e de paz ao você sair desse lugar e ir para sua casa. Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento e junto comigo repetir essa oração. Vamos fazer isso? Feche seus olhos e repita comigo: Senhor, nós vamos para casa nesse momento. Que possamos ir com o coração descansado e em paz, porque o Senhor vai com a gente. Nos dê nessa manhã uma paz que nós nunca experimentamos antes. Em nome de Jesus. Amém.